Então, vamos aqui mais uma aula, sexto ano, aula de geografia, a aula de hoje, que a gente vai estudar sobre o relevo terrestre, a gente vai conhecer sobre como é que está caracterizado, né, o nosso relevo. Então, primeiro a gente podemos observar, como nós estudamos, né, muitos acontecimentos geológicos, né, importantes, fizeram parte da formação e transformação da superfície terrestre. Então, a ação de elementos como a água, o vento, o calor do sol, entre outros, né, fatores, resultou nas formas atuais dessa superfície, né, que ainda estão em constantes mudanças. Portanto, a superfície terrestre possui variadas formas de relevo. E, a seguir, a gente vai estudar, né, as principais formas de relevo da Terra. Aqui nós observamos planalto, né, planalto. Essa imagem é do relevo do município, né, de Leopoldina, Minas Gerais, no ano de 2008, que é uma formação de planalto. Então, planaltos são formas de relevo resultantes dos processos, né, de desgaste das rochas ou erosão provocada por agentes, né, como o vento, a água, o calor do sol. Né? Nos planaltos, esse processo é intenso e supera a ocorrência de acúmulos de sedimentos. As áreas de planalto possuem altitudes variáveis, em gerais, mais elevadas do que as áreas ao seu redor, e superfícies irregulares, né, em razão dos desgastes provocados pela erosão. Alguns exemplos de áreas de planalto são Planalto das Guianas, Planalto brasileiro, Brasil, Planalto Central Russo, o Planalto do Volga, Europa, e o Planalto do Congo, na África. A erosão está relacionada com esse processo, né, de desgaste das rochas ou do solo, promovido pela ação contínua de agentes como as águas das geleiras e os ventos e o calor do sol. A ação humana também pode desencadear processos, né, de erosão. E sedimentos, né? Os sedimentos é material originário de rochas desintegradas ou mesmo do material orgânico, que é planície, né? Que outra forma de relevo, paisagem com relevo de planície, né? No município de Poconé, Mato Grosso, no ano de 2017. Planícies, né? São formadas por processo de sedimentação, ou seja, de deposição de sedimentos vindos, né, de áreas mais elevadas. Nas planícies, os processos de sedimentação superam os processos, né, de erosão. Os terrenos são geralmente planos, né, relativamente baixos, com até 200 metros de altitude. Alguns exemplos de áreas de planícies são planície amazônica, né, planície do Pantanal, Brasil, planície central dos Estados Unidos e Canadá, são exemplos de planície. Né? Esse aqui é as depressão, né, paisagem, né, com vista para a depressão periférica paulista, ao fundo, né, no município de Dois Córregos, São Paulo, no ano de 2018. As depressões são áreas de altitudes inferiores ao terreno ao seu redor. Sua superfície normalmente é plana, em razão da ação dos processos erosivos. As depressões podem ser de dois tipos. Depressão relativa, que quando se localiza acima do nível do mar, porém em áreas mais baixas, que as vizinhanças. Né? Um exemplo é a depressão sertaneja no Brasil. E a depressão absoluta. A depressão absoluta é quando está localizada, né, abaixo do nível do mar, como a depressão, né, do Mar Morto na Ásia. Aqui são as montanhas, vistas de uma área, né, de montanhas no Paquistão, em 2017. As montanhas, né, são as formas de relevo de maior altitude da superfície terrestre. Elas são formadas por forças provenientes do interior do planeta, que ao deformarem a superfície terrestre, originam, né, grandes elevações do relevo. Quando a superfície terrestre apresenta um conjunto de altas montanhas, né, próximas das outras, denominamos cadeia, né, ou
brasileira. No fundo, existem, né, várias cadeias de montanhas. As mais conhecidas são Cordilheira do Himalaia na Ásia, montanhas rochosas na América do Norte, Cordilheiras dos Andes na América do Sul, os Alpes na Europa e Atlas, né, na África. Né? São as montanhas mais conhecidas, né, do nosso globo terrestre. Mapa altimérico. Né? Os mapas altiméricos são representações cartográficas, né, das altitudes do relevo, cuja variação é indicada por meio de curvas de níveis, né, linhas que unem os pontos que têm a mesma altitude. Cada faixa de altitude é representada por cores. Vejamos a seguir como o mapa altimérico, né, representa as diferentes faixas de altitude. É um morro visto, né, na imagem que a gente vai ver, né, ou seja, que é um mapa, né, ou seja, altitudes, né, em metros, né. Podemos observar que a altitude aí, ou seja, essa ilustração é uma visão horizontal, né, da forma de relevo do Morro do Pão de Açúcar, né, na cidade do Rio de Janeiro. Percebe que nelas estão representadas as linhas, né, que indicam aproximadamente suas faixas, né, de altitude, né, ou seja, o morro, né, ou seja, do Pão de Açúcar, chega a quase 400 metros, né, de altitude. E este mapa, né, foi produzido com base, né, na visão vertical do morro, né. Verifique que nele, né, podemos observar as diferentes faixas, né, de altitude projetadas em uma superfície plana, coloridas convencionalmente, né, com tons de verde para as altitudes mais baixas e com tons de laranjas e vermelha, né, para as altitudes mais elevadas, ou seja, as cores verdes são as áreas mais baixas e as cores laranjas e vermelhas, né, são as áreas mais elevadas do Pão de Açúcar. E altitude, né, ou altura, né, qual a diferença, né, entre as duas, né? Então, quando nós nos referimos à altitude de um relevo, estamos considerando a elevação do terreno medida com base, né, no nível do mar, ou seja quanto mais próximo do nível do mar, ou mais alto, né, acima do nível do mar. Já quando nos referimos à altura, estamos tratando da elevação do terreno, de uma construção, de um elemento de medida, né, da sua base até o topo, ou até determinando ponto, né, de referência. Observamos a seguir, né, o mapa altimérico do Brasil, analisando, podemos identificar algumas características do relevo brasileiro. Né? Então, aqui a gente pode observar nessa imagem algumas características do relevo do Brasil. Né? Nós observamos aí que o principal rio da região norte do país, o Amazonas, passou por terrenos, né, de baixa altitude. Então, áreas planas, né, ou seja, abaixo de 200 metros, né, no território brasileiro. As baixas altitudes indicam, né, a predominância de terreno, né, sem grandes desníveis, né, onde boa parte dos rios flui com menor velocidade. Por serem áreas planas, né, os rios correm em lentidão. Com exceção de alguns picos, né, as altitudes mais elevadas do relevo brasileiro encontram-se, sobretudo, na porção central do país. Né? Nessas áreas mais elevadas estão as nascentes, né, de importantes rios, como São Francisco, Tocantins, Parnaíba, Teles, né, Pires e Paraguai, que estão nas áreas de picos mais elevados e áreas mais elevadas. Em algumas áreas, né, verifica-se a ocorrência de um relevo com maior variação de altitude, o que leva os rios a fluírem com mais rapidez, além de apresentarem cachoeiras, né, em seus cursos. Então, a gente pode observar que nas áreas planas, nós vamos ter os rios com menos velocidade, correndo mais lentamente, enquanto nas áreas mais elevadas nós podemos observar que os rios eles vão ter mais velocidade, né? Por isso que alguns rios do Brasil eles vão nascer nessas áreas de altitude, como a gente pôde observar aí. O mapa
Altmétrico, né, é a construção do perfil do relevo. Com base em um mapa altimétrico, né, podemos construir uma representação gráfica chamada perfil do relevo. Nessa representação é possível observar com clareza as diferentes altitudes do relevo, suas partes mais baixas e as mais elevadas, os desníveis acentuados, as áreas mais planas, né, entre outras características. Para elaborar um perfil do relevo, em primeiro lugar deve-se escolher uma área no mapa altimétrico, né, e traçar um segmento de reta sobre ela. Como a gente vai ver a seguir, né, como ficou o perfil do relevo construído com base na reta AB, traçado sobre o mapa altimétrico da Bahia, né? Então, aqui a gente pode observar, né, a questão do mapa da Bahia, né, as altitudes em metros, né? Ou seja, podemos observar as áreas verdes, são as áreas mais planas. Nós podemos observar que as cores, quando as cores cada vez vão ficando mais escuras, nós vamos observar que vai aumentando a questão da altitude do relevo. Então, as cores mais escuras condizem, né, nessa figura AB, que são as áreas mais elevadas, cores mais escuras, ou seja, as cores no verde, elas variam de 0 a 200 metros de altitude, enquanto as cores mais escuras, elas vão ficando mais escuras, ou seja, elas vão variar até 900 metros de altitude. O relevo, né, também denominado relevo oceânico. Assim como os continentes, as porções da superfície terrestre cobertas, né, por águas oceânicas também possuem, né, diferentes formas de relevo, chamados de relevo oceânico, o conjunto dessas formações de relevo. A gente vai ver, né, na imagem, né, de suas características, né, que nós podemos observar aqui nessa imagem, do 1 ao 5, né, a figura 6, né, do 1 à figura 6. Então, ponto 1, né, a plataforma, né, terras continentais, né, que permanecem cobertas por água do mar, devido a um pequeno declive, né, que se aprofunda conforme as terras avançadas, em direção ao oceano. Então, o ponto 1 denominado de plataforma. O ponto 2 vai estar relacionado com o talude, né, continental, formado, né, por um acentuado declive no relevo, marcando, né, as transições entre a plataforma ocidental e a planície abissal. A 3, nós observamos que a planície abissal, né, constitui a maior parte do relevo oceânico, são terras relativamente planas, né, bastante extensas, né, e profundas, aí na figura 3, ou seja, são as áreas profundas do oceano. Na figura 4, nós vamos observar que são as ilhas oceânicas, né, as montanhas submarinas, cuja extremidade ultrapassa, né, o nível da água do mar. As ilhas oceânicas surgem, né, em meio às planícies abissais. A figura 5, vocês observam, são as cordilheiras oceânicas, né, as cadeias montanhosas, de montanhas, né, presentes, né, em grande parte dos fundos, né, dos oceanos no planeta. Na parte central do Oceano Atlântico está localizada a cordilheira chamada dorsal mesoatlântica. E as 6, né, são as fossas oceânicas, declives muito profundos, né, que surgem, né, meio às planícies abissais, também chamadas fossas marinhas. Ou seja, tem laterais bastante inclinados e geralmente são estreitas e longas, né? Então, aqui nós observamos que as fossas oceânicas são os declives muito profundos dentro das planícies abissal, né? Então, galera aqui do 6º ano, essa foi mais uma aula de geografia. Então, até a próxima.